Eu tenho certeza que você vai conseguir obter luz sobre esse assunto com alguns dos textos bíblicos que eu vou apresentar para você agora, tá? Veja, realmente Jesus fala sobre o inferno ali em Mateus capítulo 5, como se disse, verso 22, também ali do versos 44 ao 47, ele fala que há um risco de a pessoa ir para o inferno. Agora devemos considerar duas coisas. Primeiro, a palavra inferno, ela é uma tradução exata do texto bíblico? E a segunda, em que momento Jesus diz que as pessoas irão para o castigo? Então nós temos que buscar respostas pelo menos para essas duas perguntas. Veja, a palavra inferno, ela não é uma palavra exata, diríamos assim, porque ela está carregada da crença popular de que existe um inferno a atormentar os ímpios por ocasião da morte deles. A palavra que Cristo usa ali em Marcos 5 é a palavra Guiena. Guiena se refere sim a um lago de fogo. Você até pode usar inferno entre aspas, mas nós evitamos usar um pouco esse termo por causa que popularmente ele é carregado, não é, desta crença de que hoje os ímpios estão sendo punidos no inferno. Entretanto, considerando o termo Guiena, né, que se refere a um lugar de castigo, nós vamos para o segundo ponto. Em que momento as pessoas serão jogadas neste Guiena, ou como prefere alguns, no inferno? Você tem que avaliar que realmente vai existir um lago de fogo para castigar os ímpios e depois destruí-los. Mas você tem que entender que Jesus não ensina em Marcos 5 a existência do inferno hoje, ou do Guiena. A existência é futura. Então, considerando isso, você vai perceber que as explicações apresentadas no Na Mira da Verdade não contradizem o fato de que há um risco de ir para o inferno. Porém, este risco é algo que vai se cumprir no futuro, caso a pessoa decida pela perdição. Por exemplo, tem alguns textos que mostram claramente o juízo no futuro. Por exemplo, esse de 2 Pedro 2,4, que o Tito leu. Aqui diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Veja, neste lugar chamado inferno, aqui, eles estão em abismos de trevas, ou seja, não pode ser um lago de fogo, porque não necessariamente tem trevas onde há fogo. E segundo ponto, diz que eles estão reservados para o juízo. Se eles estão reservados para o juízo é um evento futuro. Esta palavra inferno aqui, na verdade no original é a palavra tártaro. Tártaro, na concepção bíblica, não se refere a um lugar propriamente dito, mas a um estado, a uma condição espiritual. Então, quando o texto diz que esses anjos foram jogados no tártaro, que é a palavra exata aqui no original, está dizendo que eles foram jogados num estado de trevas espirituais, porque eles se afastaram de Deus. E por isso eles estão sendo reservados para o juízo. Se esses anjos estivessem sendo castigados no lago de fogo hoje, eles não estariam reservados para o juízo. Eles já estariam enfrentando o juízo. Outro texto, Atos 17:31. Lá diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar vivos e mortos, por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a execução desse juízo é algo futuro. E quando você vai para Apocalipse capítulo 20, você vê em que momento vai existir o Guiena, ou lago de fogo, contra o qual Cristo nos advertiu em Mateus 5. Então você tem que só localizar o lago de fogo no tempo certo. Tá? E Apocalipse 20 diz aqui, verso 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Verso 10, o diabo, o sedutor deles,
foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Veja em que momento o diabo vai ser lançado no lago de fogo. A Bíblia não diz que o diabo está num lago de fogo hoje, com os demônios. A Bíblia diz, quando se completarem os 1000 anos, do verso 7, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. E aí, depois destes 1000 anos, depois do milênio, verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Você percebe? Você só precisa, querido irmão, localizar o Guiena ou lago de fogo no tempo certo. Se você localizá-lo no tempo certo, você vai concluir, não existe inferno hoje, porque o castigo está no futuro, e também porque a morte é um estado de inconsciência até a segunda vinda de Cristo, e o Guiena ou inferno, como preferir, vai existir depois do milênio. Então, resumidamente, esta é a crença bíblica. Se você localizar o lago de fogo no tempo certo, você vai ver total harmonia entre o que nós estamos apresentando aqui com aquilo que o texto bíblico diz. E, considerando isso, eu posso garantir para você que, à luz do testemunho bíblico, essas experiências de pessoas que estiveram no inferno são experiências falsas. Satanás atuou na mente delas, obviamente, para enganá-las. E enganando-as, ele consegue prender elas e outras pessoas que assim acreditam no mesmo engano doutrinário. Ok? Então Satanás é muito esperto e nós precisamos refutar essa expertise, diríamos assim, de Satanás em enganar as pessoas, refutar com a Bíblia. Se qualquer experiência espiritual, religiosa, contradiz um claro ensinamento bíblico, essa experiência religiosa não vem de Deus, porque Deus não se contradiz.